Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Alexandre do canal Uber Realista, sempre trazendo a verdade para vocês. Falando sobre aquilo que acontece nos aplicativos de transporte, aí nós como motoristas de aplicativo, sempre falando a verdade, os fatos sobre aquilo que acontece, tá? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre qual é a corrida ideal. Como é que a gente deve escolher as nossas corridas, principalmente para aqueles que estão começando. Porque, infelizmente, quando nós começamos a dirigir como motorista de aplicativo, a gente aprende levando porrada, ou seja, a gente aprende por mal. A gente não aprende escutando outras pessoas e fazendo do jeito certo. A gente vai aprender com o tempo. A gente vai pegar muita corrida ruim para depois saber que ela é ruim, fazendo os cálculos, saber que ela não vai te dar dinheiro, para depois então, em outra oportunidade, acabar recusando essas corridas, tá pessoal? Então, sobre a corrida, qual é a melhor corrida para você fazer? A melhor corrida é aquela corrida que te dá no mínimo R$1 por quilômetro rodado, certo? Você tem que ganhar no mínimo R$1 por quilômetro rodado. Por quê? Porque daí você vai ter um ganho aí razoável sobre o valor que você investir, porque você jamais pode esquecer que você abastece o carro, tem uma despesa, certo? Então, se você rodar aí a mais ou menos R$1, no mínimo R$1 o quilômetro, você vai gastar em torno de 30% mais ou menos de combustível, certo? Se você ganhar menos que R$1 o quilômetro, você vai gastar com certeza até 40%, 50% de combustível, e daí já é demais. Você deve gastar aí de 30% a 35% de combustível sobre o valor que você ganhar na corrida. Então, lembre-se, faça o cálculo. Por exemplo, aqui na minha região, a corrida mínima, ela é de 5,83, R$6 arredondando. Ou seja, eu calculando o meu deslocamento para buscar o passageiro e também a distância que eu vou percorrer fazendo a corrida, eu não posso fazer mais do que 6 km, certo? Ou às vezes até menos, mas eu vou falar isso mais adiante, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma corrida mínima, 5,83, andei 1 km para buscar o passageiro, certo? Andei 2 km com o passageiro para levar ele até o destino, certo? Então andei 3 km. O que acontece muito, a gente deixa o passageiro e a gente vai buscar se posicionar novamente. Ou seja, talvez eu vou andar mais 1 ou 2 km. Então vamos supor que eu ande mais 2 km. Aí eu andei 5 km, andei 1 para buscar o passageiro, 2 com o passageiro e 2 para me posicionar. Então tudo isso você tem que calcular. Você não pode simplesmente calcular, andei 5 km com o passageiro ou 4 km com o passageiro e ganhei mais que R$1 por quilômetro rodado. Não. É a distância que você percorre, mais a distância percorrida com o passageiro, mais a distância que você gastou para se reposicionar novamente, certo? Ou às vezes, se você, por exemplo, encaixar uma corrida na outra, aí você já não tem essa distância para se reposicionar, ou seja, ir para um lugar melhor para pegar a corrida. Aí você já vai sair andando em direção a outra corrida. Então isso é importante que você calcule para você saber quanto você ganhou por quilômetro rodado, tá? Isso é o mais importante que eu tenho para dizer para vocês. Cuidem o quilômetro rodado, tá? Quanto vocês estão gastando por quilômetro rodado para que vocês ganhem dinheiro de verdade na Uber. E ainda assim a gente sabe que não é fácil. A gente também pode falar sobre segurança, que é algo muito importante para aqueles que estão começando, que é um dos focos do nosso vídeo aqui, ajudar você que está começando a trabalhar como motorista de aplicativo e te falar a verdade daquilo que acontece. Eu quero te dar umas dicas aqui para que você que está começando, ou você até que já trabalha, mas não utiliza dessa forma o aplicativo, passe a cuidar um pouquinho mais as pessoas que você leva. Eu sei que tem muito motorista que cuida as taxas de aceitação e taxa de cancelamento. Só que eu vou falar a verdade para vocês. Taxa não dá dinheiro e a taxa
não salva a sua vida. Você vai ter que abrir mão das suas taxas para que você tenha uma qualidade de passageiro melhor e você também fature mais. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que recusar muitas chamadas para se enquadrar naquilo que eu falei antes, nas corridas que vão te dar lucro, certo? E também a sua segurança, que é muito importante. Pessoal, você deve escolher os seus passageiros, sim. Você precisa primeiro olhar a nota, pessoal. Tem uma nota de corte. Infelizmente, você vai ter que aprender a recusar passageiros com a nota baixa. Por quê? Porque quase sempre eles possuem nota baixa por um motivo, certo? Porque eles fizeram algo que não agradou os motoristas. E a nota ela não baixa porque um motorista te deu nota baixa. Quando você vê, por exemplo, um passageiro com nota baixa de 4,9. 4,9 é uma nota baixa, mas nem tanto, porque foram poucos passageiros, poucos motoristas que deram nota baixa para aquela pessoa e a maioria deu nota alta. Agora, se você vê um passageiro com nota 4,5, 4,6 ou 4,7, muitos motoristas tiveram que dar nota baixa para aquela pessoa chegar naquela nota. Entenderam? Então não é questão de um motorista não gostar do passageiro. São vários motoristas com várias situações que não gostaram daquele passageiro e ele deu incomodação. Então aprenda, tem uma nota de corte. Eu sugiro ali você avaliar pela sua cidade, mas aí abaixo de 4,8 já não pegaria mais em lugar nenhum passageiro, certo, pessoal? Cuide a nota. A hora que você for pegar o passageiro, dê uma olhada, para um pouquinho depois, certo? Para um pouquinho depois do lugar, dá uma olhada pelo retrovisor, fica sempre bem atento, dá uma olhada em quem é o passageiro. Não deixe o passageiro entrar no carro antes de saber o nome, pergunta qual é o nome da pessoa antes de ela entrar no carro, dá uma olhada, avalia a pessoa. É claro que nós não queremos julgar a pessoa pela roupa que ela está vestindo, mas você pode dar uma olhada pela sua intuição e ver quem é a pessoa, certo? Muitos motoristas já fazem isso, é mais importante isso para os motoristas novos. Dê uma olhada, certo, pessoal? Na pessoa que você está levando, ok? Converse com a pessoa também dentro do carro, é algo que eu faço e eu creio que os motoristas mais experientes fazem. Converse com a pessoa dentro do carro, tenta... você não precisa saber tudo da vida dela, mas tenta descobrir quem é aquela pessoa, o que ela está fazendo, para onde ela está indo. Troca uma ideia com a pessoa, certo? Eu já vi casos, por exemplo, o motorista ficar bem desconfiado de um passageiro e estacionar em frente à delegacia da polícia e mandar o passageiro descer, certo? Então, porque ficou desconfiado, muito desconfiado. Você não vai fazer isso, né, com qualquer passageiro. Mas até uma dica aí, se você está com medo, muito medo de alguém, para na frente da delegacia e manda descer com gentileza, certo? Então eu acho que é isso aí, pessoal, foram algumas dicas. Você tem alguma dica diferente, deixa aqui nos comentários. Você tem alguma pergunta, sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, que o nosso canal possa crescer e a gente possa falar sempre a verdade aqui no Uber Realista para todos vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.